no consultório. Tem histórias que a gente já começa sabendo que vão ter fim. E ainda assim a gente escolhe viver. É como quando você pega um vestido emprestado da Coragem e mesmo sabendo que vai ter que devolver, você se permite usar. Foi mais ou menos assim que tudo começou. Um vestido azul, um encontro marcado e um restaurante fechado. A história de hoje se passa em 2018 em Aracaju. A gente tá falando da Fernanda, que em um aplicativo de relacionamento encontrou o Henrique. A conversa dos dois fluiu ao ponto deles marcarem um encontro. Eles marcaram um encontro num restaurante específico, só que chegando lá, o restaurante estava fechado. Oh my God. Nesse momento eles pensaram, ok, tá fechado, mas a gente não vai voltar para casa, a gente vai ter que ter essa primeira conversa, ter esse primeiro encontro, porque parecia que existia realmente um imã ali, né? Eles tinham uma conexão muito interessante. E aí eles encontraram finalmente um lugar para sentar e conversar. Desistir aqui não era uma opção. Jamais foi. E conversa vai, conversa vem, pediram cerveja, pediram petiscos. E aí a Fernanda, ela tava com um vestido azul, que foi muito elogiado pelo Henrique. O vestido marcou aquela noite, né? Foi uma das coisas que marcaram aquele momento e ficou guardado na memória. Além disso, teve um momento que a Fernanda precisou ir ao banheiro e deixou o celular com o Henrique. Nisso, quando ela voltou, ele havia colocado o celular no bolso. E quando tirou, caiu uma camisinha. E aí eles olharam. Eles olharam pra aquela cena e caíram na gargalhada, né? Tipo, meio que aproximou os dois ali. Deixaram o momento mais leve, deixou o encontro mais leve. Então a camisinha, de alguma forma, conectou eles dois antes mesmo daquele momento no qual ela seria usada. Então foi realmente firmada aí uma vinculação. Eles começaram ali, eles já, na verdade, já sentiam que tinham, né, realmente uma conexão, mas a partir desse momento, dentro dessa risada, dentro dessa gargalhada que deram, foi onde se firmou um início muito marcante. Durante as conversas, a Fernanda acabou descobrindo que o Henrique não era de Aracaju. Ele era, na verdade, de Montes Claros, Minas Gerais, e estava passando só um curto período de tempo em Aracaju. De alguma forma, isso foi um baque para eles, porque é aquela coisa de você saber que aquela pessoa em algum momento vai ter que retornar para sua casa, e que é uma casa distante da sua, muito distante. Mas mesmo assim, eles escolheram se arriscar ali e se entregarem ao momento. Nesse primeiro encontro, antes de finalizar a noite, teve o primeiro beijo. E a Fernanda teve a sensação de que o mundo havia parado. Silêncio absoluto, só existiam os dois ali naquele momento. E aí, depois desse período, cada um foi para sua casa. Nesse primeiro momento não rolou nada, além dos beijos. Mas no outro dia foi meio que impossível eles não terem um contato, né? A conexão era tanta que era como se realmente um tivesse puxando o outro ali. De acordo com que os dias iam se passando, eles continuaram se encontrando, continuaram firmando esse elo que já estava bem estabelecido, mas estava muito gostoso, sabe? Aquela conversa que dá prazer, aquela coisa que faz sentido. Então eles continuaram saindo, cada um apresentando ali o que gostava. E em uma noite específica, ela foi com ele para onde ele estava hospedado. E ali, pela primeira vez, ela quis mais. Mas nesse momento, ele não queria meio que estragar as coisas com esse algo a mais. Uma das falas dele foi: se não for bom, pode estragar o gostinho do que a gente está construindo. Essa foi a justificativa ali naquele momento, né? Fernanda ficou meio assim, mas em contrapartida, ela achou isso muito fofo. Ela achou isso muito bonito, porque ela não espera. Eu acho que as mulheres, de forma geral, não esperam isso de homem, né? Não. Ela tinha esse interesse em transar com ele, mas ele preferiu esperar. Ele queria tempo, mesmo sem ter.
teve uma noite aí que eles saíram e ela fez um convite, já que ela estava ali na cidade dela, então ela tinha mais propriedade. Ela chamou ele para ir à praia, para ver o sol nascer. E aí eles levaram canga, tinha o mar, tinha aquele silêncio, aquela coisa romântica. Só estavam os dois ali na praia, praticamente deserta, e ainda tinha aquele vestido azul que ficava morando na lembrança de Henrique. O tempo passou e ele voltou para a cidade dele, mas o que ficou entre eles dois não se apagou. Não se apagou até hoje. Foi um negócio tão intenso que não deu uma semana que ele voltou para Minas Gerais, para Montes Claros, e ele comprou uma passagem para ela, lá de Aracaju, e visitar ele, agora no lugar onde ele mora. E aí ela simplesmente topou realmente atravessar o país, praticamente, por alguém que ela mal conhecia, mas que parecia, de alguma forma, reconhecer ali, dentro daquela conexão, daqueles dias incríveis que se passaram. Foram 3 voos, quase um dia todo de viagem, e a promessa, muitas promessas, o coração cheio de muitos sentimentos, saudade, felicidade por estar ali, e várias outras coisas que passavam na cabeça dela. Existia um medo quase que inerente ali dentro dela de viajar para muito longe sozinha, né, para se encontrar com um rapaz que realmente tinha dado muito certo ali, mas ficava com aquele receio. Mas mesmo assim isso não foi um impeditivo ali para ela. As coisas foram dando muito, muito certo e chegou um momento em que ele sentiu muita vontade de convidar ela para conhecer a família, para conhecer os pais. Era uma coisa que eles realmente tinham aquela conexão, então ele pensou, por que não? E aí ela não aceitou. Ela travou, ela disse que não, naquele momento ela não estava preparada. E existe uma questão aqui, que um recorte que acho que a gente precisa fazer, sobre algumas características de Fernanda, porque ela tem o vestido como algo muito simbólico, assim, no sentido de que a roupa para ela importa de acordo com as situações. Então, se ela não escolheu o vestido de acordo com o cuidado, com o afeto, para aquela situação específica, ela tem dificuldade de ir, sabe, de qualquer jeito. Então, ela precisa se sentir preparada e isso é uma coisa importante para ela. Então foi por isso que ela recusou, mas em contrapartida ela ficou com vergonha, porque muitas pessoas não entenderiam isso, muitas pessoas ririam ou simplesmente não aceitariam que esse era o motivo. Então ela escondeu esse motivo aí de Henrique. Não foi só uma vez que o Henrique chamou ela para conhecer os pais dele, foi mais de uma. E houve essa recusa a ponto dele ficar chateado, sem entender. Mas o que ele não sabia é que ela tinha escolhido um vestido específico para esse momento. Mas ela tinha vergonha. Quando ela falou isso para ele, os dois riram. Ele recebeu com carinho, ele recebeu com empatia essa questão que ela estava sentindo ali do vestido. Uma coisa que eu achei muito fofa dessa história também é que quando Fernanda falou para Henrique sobre o motivo da não ida, ele aceitou realmente muito bem, e aí ele perguntou para ela: você quer usar o vestido hoje? A gente pode passar lá. E eu achei essa frase bonita porque realmente ele usou desse motivo que estava impedindo ela de ir para impulsionar ela. Ele entrou realmente nessa vibe. Então isso para Fernanda também foi algo encantador. Em vez de ser julgada por uma característica que é particular dela, e realmente, né? Às vezes a gente julga umas coisas que não faz sentido pra gente, mas pro outro faz sentido sim. Então, vamos respeitar. E aí ela se interessou muito mais ainda por Henrique por conta disso. O Henrique, ele tem um papel de impulsionar a Fernanda para frente também. Além de tudo isso que eles vivem, tem o encorajamento, né, para ela vencer alguns medos e ir, simplesmente ir. E nesse encontro com os pais, teve muitas coisas. Teve abraço, teve cachaça, teve conversa boa, teve aquele sentimento, né? Aquele sentimento de coração quentinho, sabe? Ela sentiu que aquele momento podia durar para sempre.
Só que, infelizmente, não durou. Veio aí o último dia e chegou a hora de se despedir, porque ela precisava voltar para Aracaju. 3, 2, 1. Mas antes disso, antes de voltar, eles começaram a frequentar bastante a casa dos pais de Henrique. E em uma dessas últimas vezes, eles fizeram meio que uma social, que teve piscina, teve aquela sensação de cantinho de quintal, sabe? E os dois sentados em cadeiras de praia, meio bêbados, meio bobos. Ele chegou e falou que amava ela. Eu te amo. E depois disso, o Henrique perguntou assim: o que é que falta para você falar que me ama também? Falta um beijo. Beijo dado, palavra dita e coração entregue. Tem uma parte dessa história que ela precisa ser ressaltada. E, e Flávio vai ressaltar aqui pra vocês. Vocês vão entender, a gente tá morrendo de rir. É o seguinte, galera. Não foi só o coração que foi entregue a Henrique, tá certo? Teve outras coisas também que foram entregues aí pra ele. Inclusive, o que tanto foi entregue, além do coração, foi a calcinha. Foi a calcinha. Então, para além do coração que foi entregue completamente aí a Henrique, a calcinha também foi entregue. Em um dia, eles saíram pra jantar e conversa vai, conversa vem, quintura aqui, quintura ali. Ela perguntou se ele queria a calcinha dela de presente. E aí ele disse que sim, que queria. E aí ela foi ao banheiro, tirou a calcinha e entregou pra ele. E aí depois daquilo... Só ladeira abaixo, só madeira abaixo. Mas assim, deixa eu... É muito bom porque eles não estavam, tipo, em casa, sabe? Eles estavam num lugar em público. Então ela simplesmente foi... Mas ela tirou no banheiro. Não, tudo bem, ela entrou no banheiro, mas assim, o contexto como um todo foi num lugar em público, foi no restaurante, e eu achei isso muito bom. Porque ela foi ao banheiro, tirou a calcinha e entregou pra ele. Cada movimento que acontecia, eles se conectavam de uma forma muito legal. E isso foi muito engraçado, né? Chegou o dia menos esperado por eles. Eles queriam, eu acredito que se existisse poderes na Terra, eles queriam parar o tempo para prolongar aí os momentos juntos. Mas o dia sempre chega, né? E chegou o dia dela ir embora. Malas prontas, tudo pronto. E aí a Fernanda, como uma última romântica aí da Terra, ela deixou uma carta para ele, listando todos os motivos que fez ela amar ele. Então aí dentro desse processo da carta também, ela não só deu um eu te amo, ela só não disse um eu te amo, como vários eu te amo aí para contextualizar realmente todos esses dias que foram vividos de forma muito intensa. Vale destacar aqui que os dois tinham um acordo ali que o romance iria durar só o tempo da viagem, né? Não iria se alongar, porque eles sabiam, no fundo eles sabiam que para eles dois não iria dar certo um relacionamento à distância. Então ela voltou realmente para casa com o vestido na mala e aquele e se apertando o peito, porque realmente eles se separaram sabendo que aquilo não iria ter uma continuação. Era um início sabendo que iria ter um fim. Mas sempre fica aquele e se? E se ele morasse aqui? E se a gente tivesse mais tempo? E se isso aqui tivesse continuado? Onde teria parado? Aonde isso teria levado eles dois? E no meio desses e se, desses questionamentos, vem também a lembrança da mãe dele falando que o filho estava muito feliz com ela na vida dele e que isso quebrava o coração dela, porque ela sabia que tinha prazo de validade. Às vezes, o amor também mora no que não foi, no que ficou guardado. Eles se afastaram, a vida continuou. Mas esse ano, eles se ligaram, né? Fizeram uma chamada de vídeo, relembrando tudo que havia acontecido. Entre risadas, entre saudade, entre muito sentimento que ainda existe. E Fernanda entendeu que o vestido não era somente um detalhe.
era um símbolo de tudo que ela se permitiu sentir, mesmo com medo e mesmo sabendo que ia acabar em algum momento. É curioso, porque tem roupa que marca o corpo e tem roupa que marca a alma. E tem amores que duram pouco, mas costuram a gente por dentro. Essa história não é só sobre um vestido. É sobre o que a gente se permite viver, Mesmo sabendo que vai doer, mesmo sabendo que vai acabar, porque tem coisas que, mesmo quando passam, ficam. essa história não tem necessariamente uma coisa muito trágica, um acontecido de... Como geralmente as histórias que a gente vem contando acontecem, né? De uma traição ou de um fato muito assustador. Na verdade, o que é assustador, o que é pesado aqui é o fato deles saberem que algo muito, muito, muito bom e gostoso de sentir iria acabar, mas que ainda assim, depois de tanto tempo, isso é relembrado com leveza e com, no fundo, um desejo de uma continuação, mesmo sabendo que isso nunca vai acontecer. Tchau! Beijo!